Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, Donald Trump levou o bolsonarismo para o buraco. Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, está levando o resto da família ao buraco, como levou o Brasil ao buraco quando Trump governava nos Estados Unidos e Bolsonaro governava no Brasil. Bolsonaro imitou Trump ipsis literis, passo a passo, e depois de tudo que aconteceu, depois do fracasso do golpe, de ele se tornar inelegível, ainda confiou de novo nas promessas do Trump de que ele o salvaria da prisão, e com esse deslumbramento o Bolsonaro se afundou. Ainda mais ajudou o Lula a se reerguer na popularidade, nas pesquisas, e agora Bolsonaro está indo para a cadeia em questão de poucos dias e o Trump está afundando de novo nas pesquisas nos Estados Unidos, correndo o risco, inclusive, de perder o mandato no final do ano que vem, começo de 2027. Então aí eu vou contar para você aqui uma história de como o deslumbramento de Bolsonaro e as vigarices de Trump afundaram aos dois. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E, novamente, quando você tem 15 pessoas e essas 15 em poucos dias vão cair para perto de zero, é um ótimo trabalho que fizemos. Presidente, hoje os EUA atingiram um marco sombrio de 1 milhão de casos do coronavírus. No final de fevereiro, você previu que o número de casos cairia para zero. Como chegamos da sua previsão de 0 para 1 milhão? Bem, no final das contas, cairá para zero. E você tem que entender que quando se trata de casos, fazemos muito mais testes do que qualquer outro lugar. Então, poderíamos ir para alguns desses outros países, como a China, por exemplo. Se você testar, mostrará muito mais casos. Então, estamos testando. Estamos fazendo muito mais testes do que qualquer outro país do mundo, o que acabamos de discutir no Salão Oval. Então, mostraremos mais casos, porque estamos fazendo muito mais testes, o dobro de qualquer outro lugar. Alguém disse que se somarmos todos os outros, esse seria um número. E será no momento oportuno que ele vai chegar a zero, como a gente falou. Então, a matéria aqui, uma pesquisa feita pela universidades, né? O UERJ, o FMG, USP e o FRS, 4 universidades, sim, dizendo que a atividade física regular reduz em 34% o risco de internação no caso de Covid. Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não sentiria quase nada, é o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. On the coronavirus response, the president touting his administration's handling of the pandemic during a wide-ranging interview with Axios reporter Jonathan Swan. I think it's under control. I'll tell you what. How? 1,000 Americans are dying a day. They are dying. That's true. And it is what it is. But that doesn't mean we aren't doing everything we can. It's under control as much as you can control it. This is a horrible plague that beset us. The president sorting through pages of charts when pressed on the country's coronavirus death count. Right here, the United States is lowest in
numerous categories. We're lower than the world. Lower than We're the lower world? than What is that? Europe. In what? Look. In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc. You can't do that. You have Why to can't I do you that? have Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver: o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. For just the fourth time since the election, President Trump appeared in public and again falsely claimed that he won the 2020 election. Friday's claim was his latest attempt to challenge the results of President-elect Joe Biden's victory. Also on Friday, Mr. Trump met with Michigan legislators at the White House in hopes of potentially overturning that state's results. And he learned that Biden's win was certified after a hand recount in Georgia. Chip Reid is in Washington this morning with the latest on all of this. Chip, good morning. O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL afirmou que, caso ele não vença as eleições de 2022 no primeiro turno, com mais de 60% dos votos, algo anormal aconteceu no TSE. Os Estados Unidos viveram na última noite um episódio inédito com a invasão do Capitólio por parte de uma multidão de apoiantes do presidente Donald Trump, enquanto lá dentro decorria a contagem e validação dos votos do colégio eleitoral. Os distúrbios fizeram pelo menos 4 mortos, segundo a polícia de Washington. Aqui é a casa do povo, porra! Que é nosso direito! Comunismo não! Aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, líderes desse país, mandamos aqui na Constituição que... For long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. We're able to make this projection because CNN projects Biden wins Pennsylvania. Inácio Lula da Silva will be the next president of Brazil. He beat incumbent Jair Bolsonaro in a runoff election Sunday night. Election officials say da Silva took 50.8% of the vote. Bolsonaro has yet to concede. This will be da Silva's second term as president. He previously led the country from 2003
until 2010. In 2017, Da Silva was one of several politicians convicted in a widespread bribery scandal called Operation Car Wash. He spent more than a year in prison before a judge overturned. Pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Extrema-direita nos Estados Unidos, liderada por Donald Trump, e no Brasil, por Jair Bolsonaro, seguiu caminhos paralelos de negacionismo e ataques à democracia. Em 2020, Trump minimizou a Covid-19, chamando-a de gripe e resistindo a lockdowns, ou seja, o isolamento social. Isso contribuiu para os Estados Unidos liderarem mortes globais pela doença, com mais de 800 mil óbitos até o fim de seu mandato. Essa gestão errática erodiu a confiança pública e foi um fator chave em sua derrota eleitoral. Bolsonaro ecoou isso no Brasil, rotulando o vírus de gripezinha e promovendo cloroquina sem evidências. Enquanto sabotava vacinas, agravou o colapso sanitário com mais de 700 mil mortes. O negacionismo sanitário dividiu o eleitorado e pesou em sua perda nas urnas. Ambos questionaram as eleições. Trump alegou fraude em 2020, incitando a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Bolsonaro atacou as urnas em 2022, inspirando os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 contra os três poderes. Esses ataques à democracia alienaram moderados e impulsionaram a rejeição popular. Em novembro de 2020, Trump perdeu para Joe Biden por 306 a 232 no colégio eleitoral. Margens apertadas em estados pêndulo foram influenciadas pelo caos da pandemia e pela negação eleitoral. A invasão do Capitólio, meses após a eleição, cristalizou a imagem de instabilidade, custando-lhe apoio republicano. Em outubro de 2022, Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva por 50,9 a 49,1. Na disputa acirrada, a gestão pandêmica desastrosa e os eventos de 8 de janeiro uniram opositores. E isso elevou a rejeição ao Bolsonaro para 55%. A imitação de Trump por Bolsonaro, incluindo negacionismo e retórica golpista, ajudou Trump a se reeleger em 2024. Ele capitalizou o descontentamento pós-pandemia e promessas econômicas. No entanto, no início de seu segundo mandato, Trump afunda em aprovação em queda para 37%. Isso se deve a tarifas inflacionárias, deportações excessivas e expansão autoritária de poderes. Essas medidas geram shutdown, ou seja, o fechamento do governo dos Estados Unidos está parado, inclusive os funcionários do governo estão sem trabalhar e sem receber. Então eles têm shutdown governamental e críticas internacionais. Para Bolsonaro, o destino é pior. Condenado em setembro de 2025 pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Os crimes incluem tentativa de golpe, organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito. Ele cumpre prisão domiciliar, inelegível até 2060, marcando o fim de sua carreira política. A campanha de Eduardo Bolsonaro, apostando no superpoder de Trump para interferir no julgamento do pai, pressionou por apoio americano. Isso levou Trump a ameaçar tarifas de 50% sobre importações brasileiras em julho de 2025. Essa interferência externa provocou um surto de nacionalismo no Brasil. A população se uniu em torno de Lula contra o inimigo alienígena. Isso elevou sua aprovação para
números bem mais altos e afundou ainda mais a imagem de Bolsonaro como traidor. Para Trump, as retaliações geraram inflação nos Estados Unidos e prejuízos econômicos. Isso desmoralizou sua agenda e contribuiu para sua queda de popularidade. Derrotados inicialmente, Trump retomou ao poder, mas arrisca legado instável. Bolsonaro preso e isolado exemplifica o custo total da imitação extremista. Essas divergências destacam as diferenças institucionais. Estados Unidos fragmentado versus Brasil com STF proativo. Esses padrões revelam uma estratégia comum. Desinformação para manter o poder com repercussões duradouras não funciona. Bom, eu peguei vários artigos aqui da imprensa dos Estados Unidos, da brasileira. Eu não vou poder ler totalmente, então eu vou resumir para você cada uma dessas muitas matérias aqui que mostram como o Trump e o Bolsonaro vêm, na verdade o Bolsonaro vem mimetizando o Trump desde o início de seu governo, né? Quando ele assumiu, o Trump já estava chegando à metade do seu mandato, em 2019, né? O Trump teve o terceiro ano em 2019 e o quarto ano em 2020, quando ele foi derrotado no ano da pandemia pelo Joe Biden. Então vamos lá, New York Times, matéria de março de 2020, o presidente contra os especialistas, ele minimiza o coronavírus nos Estados Unidos, o Trump admite depois ter minimizado o vírus, sabendo que era algo mortal. Em entrevistas gravadas com o jornalista Bob Woodward, o presidente afirmou já em fevereiro que o vírus era mais perigoso que a gripe, embora dissesse o contrário ao país. Então o Trump chegou a admitir que se enganou, não é? Mas já era tarde. Negação e desafio. Trump e sua base minimizaram o vírus às vésperas da eleição de 2020. Né? E isso foi um desastre, porque o país estava traumatizado pela pandemia e Trump foi derrotado fragorosamente. Ele dizia que ia tender a zero a pandemia, e a Covid já estava com 200 mil mortes nos Estados Unidos. Ele falou que a Covid ia tender a zero em pouco tempo, tentou manipular os dados, foi desmentido no ar por um jornalista, como você viu no vídeo. Pouco tempo depois, você imagine, isso foi em 22 de setembro. Em 14 de dezembro, os 200 mil mortos já eram 800 mil e passariam de 1 milhão ao fim do governo dele. A confiança na resposta de Trump ao vírus estava diminuindo ao longo, não é, de aqui uma matéria do Times, New York Times, em abril de 2020, que já começava a diminuir muito. Quando chegou no fim do ano, na eleição, o povo já vivendo a pandemia intensamente, chutou o Trump antes que morressem milhões de estadunidenses, porque ele ficava com cloroquina, com a mesma conversa de Bolsonaro no Brasil. Foram muitas as maneiras pelas quais o governo Trump fracassou na resposta à Covid. Então, esses erros ocasionaram a derrota eleitoral dele. Aqui, já no Brasil, o Bolsonaro, como você viu, dizendo em live que não há vídeo áudio em que chamasse a Covid de gripezinha, e os vídeos apareceram logo em seguida, isso em plena pandemia, não é? Então, ele foi se desgastando, porque ele estava imitando o Trump em tudo, ele imitava. O Trump fazia lá, ele fazia aqui. Até maltratar jornalista em coletivas de imprensa, ele imitou o Trump. Após o Brasil superar 4 mil mortes por Covid, em abril de 2021, veja só, Bolsonaro ironizou o termo genocida e criticou as medidas restritivas. Né? No dia em que o Brasil registrou pela primeira vez mais de 4 mil mortes por Covid em 24 horas, o Bolsonaro queria liberar geral, queria abrir tudo.
acabar com o shutdown. Estavam morrendo 4 mil pessoas, não é por mês, era por dia. Não é? Com média de quando estava em 700 mortos por dia, o Bolsonaro disse que a pandemia tinha chegado ao final. Eram 700 por dia. Pouco depois, estavam morrendo 5 mil pessoas por dia. E 130 mil novos casos por dia. Quando estava em 700 mortes por dia, ele disse que tinha acabado a pandemia. E isso multiplicaria quase 10 vezes. Trump encerrou o primeiro ato do segundo mandato com recorde de reprovação agora. Então é isso que está acontecendo, minha amiga, meu amigo, lá nos Estados Unidos agora, com o Trump no segundo mandato. A reprovação do Trump exatamente no momento em que ele chega ao fim do primeiro ano. Ele não conseguiu resistir ao primeiro ano, a aprovação dele está afundando. E essas mentiras eleitorais de Trump foram o que fizeram ele perder a eleição no primeiro mandato, não é? São muitas mentiras. Ele falou de falsa alegação de uma eleição roubada, a falsa alegação de que ele havia vencido a eleição, alegação falsa sobre a eleição na Filadélfia, alegação falsa sobre votos na Pensilvânia, alegação falsa sobre caminhão carregado de cédulas eleitorais sendo transportado de Nova York para a Pensilvânia, alegações falsas sobre a tecnologia de votação da Domínio, igualzinho o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Não é? E aqui no Brasil, o Bolsonaro, em 2022, já acertaram a fraude para 2022? Perguntou antes mesmo da eleição acontecer, na primeira live do ano, em 2022, né? Já tentando sabotar o sistema eleitoral, descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Ele deu depois, logo em seguida, em setembro, já com a campanha em andamento, deu uma entrevista ao SBT dizendo que se não ganhasse no primeiro turno, algo de anormal estaria acontecendo. Veja que ousadia, que absurdo. O primeiro turno. Enquanto isso, o Trump tentava reescrever, pouco tempo antes, né, 2 anos antes, o Trump tentava reescrever a história do 6 de janeiro na reta final da eleição. Então você vê que o método é tudo igual. O Bolsonaro copiou tudo que o Trump fez. O homem que fez manifesto em vídeo foi acusado de participação nos tumultos do 6 de janeiro. Outro elemento que o Trump usou para falsificar uma fraude eleitoral, né? E aqui os golpistas invadem o Planalto exatamente como os trumpistas invadiram o Capitólio, né? Invadiram o Planalto, o STF. Aqui foi muito pior que lá. E aí, logo em seguida, 8 de janeiro, o Bolsonaro já estava arrasado aqui no Brasil. 4 dias depois do 8 de janeiro, 93% da população repudiou os ataques em Brasília e a maioria responsabilizou o Bolsonaro. Então, desde um primeiro momento, a população brasileira entendeu que ele era o culpado. Depois eles começaram a mentir e tal, mas nunca caiu o índice dos que culpavam o Bolsonaro pelo 8 de janeiro. E aqui você tem a derrota de Trump ter se devido, segundo essa reportagem da CNN, a muitas decisões autodestrutivas que ele tomou na campanha, sinais iniciais, tudo, reclamações. Ele tomou muitas atitudes que o destruíram politicamente. Ele foi então e negou a derrota eleitoral enquanto Biden se preparava para combater a Covid, né, que tinha acabado de assumir a Covid comendo solta no Brasil, nos Estados Unidos, né, o país que mais teve mortes no mundo. E as principais conclusões da tentativa de Trump reverter o resultado da eleição foram de que ele, com isso, ele se candidatou à prisão.
Mas nos Estados Unidos eles não têm muito se falou da Constituição dos Estados Unidos, mas, na verdade, não só a Constituição, mas uma Suprema Corte controlada pela extrema-direita acabou salvando o Trump. E isso teria acontecido aqui se o Lula não tivesse tido, o PT não tivesse tido 13 anos de mandato, né? O Bolsonaro perdeu após uma gestão errática na pandemia e ataques à democracia, exatamente como fez o Trump, é muito parecido, né? E o Bolsonaro permaneceu em silêncio logo após a vitória, se recusando a receber ministros após ser derrotado. O caso Bolsonaro foi ainda mais dramático que o de Trump, né? O Trump teve mais raça que o Bolsonaro foi mais frouxo, né? Um livro apontou os principais motivos da derrota de Bolsonaro e as razões para o bolsonarismo continuar vivo, porque ele é um líder fraco, mas os apoiadores dele são fanáticos, não desistem, não é? O Bolsonaro, então, ao fim de tudo que aconteceu, ele acabou marginalizado da cena política, condenado à prisão, enquanto o Trump ressurgia e voltava ao poder nos Estados Unidos, e o Bolsonaro começa a apostar no Trump para voltar ao poder. Eis que a primeira turma fixa a pena de 27 anos e 3 meses para o Bolsonaro, e aí o Trump, que ele pretendia que fosse salvá-lo, despenca nos Estados Unidos, sofre uma fragorosa derrota eleitoral, com a sua aprovação despencando, mas despencando fundo. Ele tem hoje só 37% de aprovação nos Estados Unidos. E essas ameaças de tarifas de Trump, com as quais o bolsonarismo e o Trump tentaram chantagear o Brasil, fizeram o Lula se fortalecer e se candidatar a uma grande vitória no ano que vem. Então, como disse o The New York Times, o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. Comemore!